gente, tudo bem? Então, como vocês sabem, hoje eu não pude comparecer na monitoria de vocês, porém eu decidi gravar um videozinho aqui bem breve para colaborar aqui com o estudo, né? Bom, o, como o Carlos apresentou, né, as diferenças dos estudos observacionais e experimentais, e a gente pode observar pelas características, né, de cada um. Bom, como estudos observacionais, a gente tem várias estudos diferentes, né? Pode ser descritivo, analítico, caso controle. E experimentais a gente geralmente tem como ensaio clínico e ensaio de campo, né? Então a gente pode conseguir diferenciar de acordo com cada um com suas características, né? E isso vai ser importante também para utilizar principalmente diferenciação de estudos de coorte e estudos de caso controle, né? Que vêm ser tipos de estudos observacionais. E para a utilização do risco relativo e do odds ratio, né? Então, o risco relativo ele é considerado, ele é classe L, pode ser dito também pela forma da proporção dos doentes entre os expostos sobre a proporção dos saudáveis entre os não expostos. E o odds ratio é a proporção entre doentes e saudáveis dos expostos sobre a proporção entre doentes e saudáveis dos não expostos. Tá, aí até parece um pouco confuso, né? Porém, é, vou apresentar mais distinções além desta característica só, né? Porque no risco relativo, a gente pode perceber que a proporção é doente e exposto, né? Da proporção dos doentes entre os expostos. Então é doente, vamos pegar a doença presente aqui. A doença presente são os doentes entre os expostos, total dos fatores expostos, A sobre A mais C. Ou no caso aqui, P1 sobre P, que ambos são a mesma tabela, só que um é com número absoluto, outro com proporção. Aí a gente vê as formas que estão na tabela. Mas se a gente souber como que essa forma foi criada, a gente consegue memorizar de uma maneira melhor, né? Então a proporção é doente entre os expostos, doente entre todos que possuem esse fator, sobre a proporção dos saudáveis entre os não expostos. A ausência desse fator, a ausência da doença com o fator ausente, seria o B mais D. Já no odds ratio, a gente vê que a proporção entre doentes e saudáveis dos expostos. Então a gente pega o fator aqui e faz a presença e a ausência dele sobre a proporção entre doentes e saudáveis dos não expostos. Vou apresentar mais um pouco sobre. Bom, qual que é a diferença na hora de utilizar, né? A gente consegue utilizar o odds ratio basicamente em qualquer estudo, né? Qualquer tipo de estudo. Já o risco relativo, ele, apesar dele ser mais simples, né, de entender de como faz, ele é mais intuitivo, né, porque você pega, quem tá doente sobre total disposto,
sobre quem não está doente sobre o total de quem não foi exposto, né? Então, isso é simples da gente entender essa lógica, né? Porém, é, ele tem uma restrição de uso, né? Que é o estudo de coorte. E ele, o que acontece com ele? Ele foi as pessoas que inventaram, né, essas fórmulas, eles perceberam que o risco relativo ele tinha uma certa dependência do tamanho da amostra, algo que o odds ratio não tinha. E por isso então que o odds ratio teria essa vantagem, né, no caso do risco relativo. E então, vamos entender melhor como funciona esse odds ratio. A gente tem que esse P minúsculo 1zinho é o que? É o PP1, ou seja, exposto com doença, sobre PP1 mais QP0. PP1, que seria esse mesmo, e o QP0, que seria o não exposto, porém com doença. Ou seja, o total de pessoas com doença, né? Com fator e sem fator. Então, o PP1, que é esse daqui, seria exposto com doença de todas as pessoas com doença. E o P minúsculo 0 seria PQ1, ou seja, o total de pessoas expostas com ausência de doença. Esse daqui, este fator, onde fica o C, a casela C, né? Sobre PQ1 mais QQ0. Que seria então o total de pessoas que não possuem a doença. Bom, então na fórmula que a gente vê que tem uma multiplicação cruzada, né? E essa multiplicação cruzada do A vezes D sobre B vezes C, essa multiplicação cruzada vem justamente por ser uma divisão de divisões, né? Então você pega e inverte a segunda e multiplica, né? Então é isso que acontece. Bom, mas a gente vê aqui por que é P1 sobre 1 menos P1? Porque o P1 ele é justamente o complementar deste daqui, ó, esse do Pzinho 0, né? Vamos supor aqui. Vocês conseguem enxergar aqui, ó, P1, P minúsculo 1, aliás, perdão, é P minúsculo 1 sobre Q minúsculo 0, sobre não, P minúsculo 1 mais Q minúsculo 0 dá o total aqui. Da mesma forma que este mais este é igual a este. P mais Q igual a 1. Eles são complementares. Por isso que nesta fórmula a gente vê P1 sobre 1 menos P1. Mas a gente aqui nesta fórmula que está só dedução, acaba sendo confuso, né? Eu vou fazer um exercíciozinho com vocês para vocês terem uma, uma noção ainda melhor. Bom, então ainda sobre o estudo caso controle, né? Por que o odds ratio seria o mais indicado, né? A fazer e qual alguma das características. No livro que a gente tem como base, ele fala aqui, ó, isto porque neste estudo as incidências observadas são meras consequências do número escolhido de casos e controle e não características do grupo em estudo.
Por isto, buscaram-se maneiras alternativas para se definir o efeito da exposição de forma adequada a todos os estudos epidemiológicos. A solução encontrada foi denominada de razão de chances. Exatamente aquilo que eu tinha dito. Para a gente saber a chance de acontecer uma doença de acordo com o fator ou a não doença de acordo com o fator, a gente precisa ter em que a característica seja o alvo, né? E não a quantidade de pessoas do estudo. Por isso, então, que o odds ratio seria importante. Então, há dois motivos para a adoção da razão de chances como forma de medir a associação entre fator de risco e doença, como discutido a seguir. Usualmente, as doenças são raras, isto é, P1 e P0 são pequenos, portanto, Q1 igual a Q0, que é aproximadamente 1. Nessa situação, o odds ratio, que também é chamado de, com essa letra grega, é igual a P1 sobre P0, que é igual ao risco relativo. Ele fala que quando é muito raro uma doença, vocês lembram que eu vim aqui e falei para vocês que eles são complementares? Então, se você tem uma exposição onde o número é muito pequeno, o outro número vai ser muito exorbitante, que vai ser muito dessa proporção, vai ser muito próximo de 1. E por isso que a gente pode usar os dois como um complementar do outro. Em outras palavras, para doenças raras, a razão de chances é próxima do risco relativo e pode, portanto, ser interpretado desta maneira. O segundo motivo é que o odds ratio pode ser estimado com dados de qualquer tipo de estudo. Foi uma das coisas que eu também tinha dito. Esta segunda vantagem foi percebida e divulgada por Cornfield em um artigo fundamental para a epidemiologia moderna. Bom, para deixar ainda mais claro, né? O risco relativo, quando que a gente pode usar ele? Porque ele é muito mais fácil e comum de ser usado, é bem tranquilo. Porque você pega simplesmente o fator da presença e o total das pessoas expostas àquele fator e coloca sobre o total das pessoas que foram expostas com doença e sobre o total das pessoas que não foram. Enfim, o que a gente pode fazer? No estudo de coorte, a gente tem que ter noção do que é o estudo de coorte, que é um grupo que são grupos de comparação, da mesma forma como tem o grupo de comparação no caso controle, e eles são usualmente definidos pela presença ou não de uma exposição de interesse. E são mais comuns em estudos prospectivos, né? Ou retrospectivo histórico, podendo ser também. E a gente vê aqui então o risco relativo da doença. A gente vai pegar a doença e vai ter o risco relativo dela. A gente vai fazer em relação da doença, porque em outros livros de suporte a gente vê que você pode ter risco relativo da ausência da doença ou de uma morte. Então, você pode fazer de acordo com o fator, né? O risco relativo positivo e risco relativo negativo. Bom, então, e como seria o odds ratio? O odds ratio seria utilizado não só nos casos de estudo com caso controle, mas você só pode usar o odds ratio. Então, se for caso controle, se vir num enunciado explicando que é caso controle, então você vai ter que utilizar o odds ratio mesmo. O que você utiliza no caso de estudo de caso controle? Então, é caracterizado por estudos observacionais e retrospectivos. Daquela mesma maneira que a gente viu no começo da apresentação, que são estudos observacionais, né? E grupos de comparação, da mesma maneira que o cohort.
Porém, aqui a, definido pela presença ou não de uma doença de interesse, enquanto o outro é uma exposição de interesse, o caso controle é a doença de interesse. O foco do caso controle é a doença, né? E na razão de chances, a gente vai utilizar essas, esses fatores complementares na fórmula dele, né? A gente vai pegar o A sobre o C e o B sobre o D, né? O A sobre C aqui é a doença, com a não doença, com a presença do fator, sobre B sobre D, que é a doença, e sem doença sobre o não fator, das pessoas que não foram expostas ao fator. Então, mais uma vez, o risco relativo ele é mais intuitivo em comparação com a razão de chances, né? Porém, a razão de chances ela tem as características que foram ditas, né? Que a razão de chances ela pode ser mais amplamente utilizada, ela não depende da quantidade do grupo observado, né? Então, a razão de chance ela pode ser estimada a partir de estudos de coorte, ensaio clínico, transversal, caso controle, sendo que ele é o único que pode ser usado no caso controle, né? Da mesma forma, então, que a distribuição amostral do, do razão de chances, que é o odds ratio, é mais simples que do risco relativo, justamente da maneira que, como eu venho dizendo. E para doenças raras, a gente pode ter que as duas são aproximadamente a mesma coisa. Bom, então vamos fazer um exemplo aqui. Exemplo é o Fish et al. Publicaram o primeiro relato de um ensaio clínico que comprovou a eficácia do AZT para prolongar a vida de pacientes com AIDS. Os dados centrais do trabalho, com acompanhamento de 24 semanas, estão na tabela a seguir. Vocês estão percebendo que essa tabela ela está invertida, né? É uma coisa que pode acontecer. Então, se a gente ficar decorando a tabela sem prestar atenção na tabela, a gente pode cometer esse erro. Se a gente vê que aqui, ó, enquanto seria quer ver? A, B, C, D, aqui A, B, C, D, aqui tá A, B, C, D. Tá invertido a tabela. Mas tudo bem, tem todos os dados aí, então a gente só tem que prestar essa atenção. Situação morto-vivo, que no caso seria doente, não doente, né? E o grupo aqui seria o exposto ou não exposto. O exposto ao placebo, o exposto ao AZT e o não exposto que tomou placebo, né? Então a gente consegue realizar os testes, né? Bom, vamos ao exemplo então. O risco relativo de morte. Lembra que eu falei para vocês que tem um risco relativo positivo e negativo? Então, a gente consegue pegar a probabilidade das pessoas que tomaram, que morreram tomando placebo, sobre a porcentagem de pessoas que morreram tomando AZT. Como que a gente vê isso? 16 pessoas morreram tomando placebo. Do total de 137 pessoas que tomaram placebo. Sobre as pessoas que morreram tomando AZT. Morte tomando AZT foi uma pessoa de todas as pessoas que tomaram AZT. 145 pessoas. Fazendo a divisão, a relação dessas duas probabilidades, a gente vê que o risco de morte de quem tem AIDS, de morrer tomando placebo, é 17 vezes maior em comparação com o risco daqueles que tomaram AZT.
Inclusive, isso daqui é o significado do que é o risco relativo, né? Você está comparando uma probabilidade com outra. Você está você tá vendo quantas vezes que é a probabilidade em relação a outra de acontecer um evento em determinado do outro. Então, o evento de morte com placebo é 17 vezes maior ao evento de morte com AZT. Né? Então, este é o significado. Já no risco relativo da sobrevivência, a lógica é a mesma, só muda o objeto, né? Muda o quê? Muda um que você queria. As pessoas que morreram tomando é, placebo e sobre as pessoas que morreram tomando AZT. Agora você quer as pessoas que sobreviveram tomando placebo e sobreviveram tomando AZT, que é a mesma coisa, né? Vivo, 121 pessoas continuaram vivos tomando placebo, dos 137 pessoas. E já no AZT você tem que 144 pessoas continuaram vivos de 145. Esse seria, então, o risco relativo, né? O risco de sobrevivência para pessoas com AIDS do grupo placebo é cerca de 0,9 vezes o risco daqueles do grupo AZT. Bom, esse seria um exemplo de risco relativo, né? Porque, e detalhe, esse grupo, não, este estudo não é caso controle. Se fosse caso controle, não daria para fazer risco relativo. Já no odds ratio, o que é. Parece muito confuso, né? Isso daqui. Mas a gente. Vamos é, tirar essa, essa aura de dificuldade aqui. Vamos tentar continuar. O que você quer no odds ratio? Você quer fazer dentro do próprio grupo dentro do próprio grupo, por exemplo, do grupo placebo, você quer descobrir como que dentro do próprio grupo placebo e dentro do próprio grupo AZT as devidas proporções. Então você faz um combinado dessas probabilidades, né? Ou seja, a gente tem probabilidade de morte tomando placebo, sobre a probabilidade de sobreviver tomando placebo. Tudo isso a gente vai descobrir como que é essa proporção, se ela é maior, se ela é menor, em relação a tomar AZT, né? Probabilidade de morte tomando AZT sobre a probabilidade de sobreviver tomando AZT. Então, como a gente falou, que aqui ó, eles são complementares, ó, morte placebo, menos morte placebo. Eles são complementares, porque no final o total é o mesmo, né? Então a gente vê que a probabilidade de tomar de morte por um placebo não seria 16 sobre 137, o outro seria 121 sobre 137. Só que aqui a gente vê que eles são complementares e eles têm o mesmo denominador. Então o que acontece? O denominador corta-se o denominador e você consegue fazer só com a própria proporção das pessoas, do próprio situação das pessoas, né? Então é 16 sobre 121, ou seja, os mortos tomando placebo sobre os vivos tomando placebo. Quanto que dá essa proporção aqui? 16 sobre 121 sobre, fazendo essa comparação com a ZT. Que é mortos tomando AZT, e 144, que são os vivos tomando AZT. E essa chance é de 19,04. Então, a chance de morte para os pacientes com AIDS do grupo placebo é cerca de 19 vezes a chance daqueles do grupo AZT. A gente descobriu a chance de morte dos pacientes com AIDS em comparação do placebo com AZT. Fazendo esse odds ratio, a gente descobriu que é 19.
Ou seja, então a chance de sobrevivência desses pacientes tomando placebo é 1/19avo a chance daqueles do grupo AZT. E então a gente. Essa parte aqui o Carlos explicou para vocês, né? É, da maneira que. De uma maneira diferente. Então, era sobre isso que eu queria explicar para vocês. Espero que tenham entendido muito bem, apesar de se aparentar confuso, né? Mas é isso. Qualquer coisa, mandem e-mails e mensagens. Um abraço a todos, espero que tenham compreendido a matéria.